Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema do mês, falando da jornada do espírito. Trabalhar, descansar, partir. Hoje nós vamos continuar falando do trabalho na seguinte ótica: profissão e missão. Como usar a sua inteligência para evoluir. Na semana passada estávamos explorando exatamente que o trabalho é um aliado no nosso processo de desenvolvimento, justamente porque ele é que nos provoca o despertar de novas virtudes, de novas habilidades, que se resume no despertar da inteligência. Pois bem, tendo o trabalho como missão, quando nós fazemos o nosso planejamento encarnatório, lembrando que nem todos nós participamos do planejamento encarnatório, depende do grau de maturidade moral que nós temos, ok? Já é considerado o meu ponto de chegada evolutivo, né? Então, no planejamento encarnatório, considera-se como se fosse assim, uma régua de desenvolvimento para a perfeição, onde eu me encontro. A Bárbara se encontra aqui. Então, a próxima encarnação, a gente vai focar no próximo passo que ela tem condição de dar, entende? A encarnação não contempla toda essa etapa aqui, porque não seria possível, devido a todo o estresse que nós somos submetidos, estresse mental, emocional, físico, né? E por isso as múltiplas encarnações. Cada encarnação é um novo passo na nossa régua evolutiva. Pois bem, então, quando nós estamos fazendo o planejamento da encarnação, a espiritualidade considera o próximo passo que eu estou pronta para dar. E é a partir daí que é arquitetada, né, a nossa vida. Quais são os espíritos que vão nos receber como família, cultura, política, situação orgânica, status social, financeiro e assim vai. Pois bem, os desejos que nós temos durante a vida na Terra são desejos vindos da natureza de quem somos hoje. Então, eu tenho aspirações, eu tenho sonhos, né? Eu tenho atrações. Eu me atraio mais por isso eu acho legal, eu quero muito isso. E dentro de tudo isso, a gente vê o que a nossa vida viabiliza, né? Porque às vezes a gente se interessa por algo que não é viabilizado na nossa história para que a gente siga aquilo. Às vezes até viabiliza lá na frente, às vezes não viabiliza mesmo na vida, que não é um caminho que a gente tem que percorrer, e às vezes viabiliza ali em tempo real. Então a gente escolhe, né, com o livre-arbítrio, com o nosso desejo, com as oportunidades, qual caminho a gente vai seguir. E aí a gente começa a traçar uma trajetória profissional. Muitas com respaldo acadêmico, muitas sem respaldo acadêmico, mas como falamos na semana passada, o trabalho se torna necessário para a nossa sobrevivência no mundo. Então a gente precisa sempre estar em ação, colocando os nossos talentos intelectuais e morais já absorvidos em prática, né? Pois bem, esse desejo que você tem é o que te fala sobre a caminhada por onde você vai ser levada ou levado a despertar suas virtudes, sua moralidade e a maturidade que você veio despertar. Então, nós somos provocados na evolução, na relação com a família, na relação social, em todas as nossas frentes da vida, como saúde, política e tudo mais, incluindo o trabalho. Então, semana passada falamos, trabalho é castigo? Não, trabalho é o nosso aliado, porque ele
nos coloca frente a desafios que somente por dependermos do trabalho que nós nos dispomos a vivenciar esses desafios. Algumas pessoas se negam a vivenciar esses desafios e se colocam em situações de dependências ou até mesmo em situações de rua. Estou aqui me referindo a pessoas que utilizam do livre-arbítrio para decidir. Não quero vivenciar esses desafios, ok? Nem todas as pessoas que vivem em situação de dependência ou em situação de rua são pessoas que fizeram escolha para isso, tá? Não vamos generalizar. Mas há as pessoas que escolhem fugir do desafio do próprio desenvolvimento intelectual e moral. Mas hoje nós estamos focando aqui em quem escolhe vivenciar esse desafio. Esse desejo te leva a uma caminhada específica. O seu desejo profissional é diferente do meu desejo profissional. Nossas caminhadas vão ser diferentes. O seu desejo profissional é o mesmo desejo profissional do outro que está ao seu lado. E mesmo assim a caminhada de vocês é diferente. Por quê? Porque nós temos diversos caminhos no mundo que a gente nem imagina que Deus cria, personalizados à necessidade de experiência de desenvolvimento de cada um de nós. Duas pessoas desejam a mesma profissão, mesmo assim seguem experiências diferentes. E mesmo as que vivem experiências equivalentes, sentem diferente, interpretam diferente, reagem diferente e cativam efeitos diferentes. O desejo que você tem fala sobre o caminho que você está disposto ou disposta a percorrer para se desenvolver enquanto espírito. O trabalho, acima de tudo, vem como um convite para o seu desenvolvimento espiritual. Embora nas nossas metas a gente coloque a casa, o carro, a família, as viagens, e Deus está lá dizendo: "Ih, sabe de nada, inocente". É claro que desejar a matéria faz parte da vida do espírito no mundo. Nós interagimos com a matéria para nos desenvolvermos. Ora, a matéria foi Deus que criou, o mundo da matéria foi Deus que criou, o corpo material foi Deus que criou. E Ele criou o mecanismo da encarnação para que a gente viva no mundo. Então está tudo certo desejar a matéria. Mas é importante você sempre lembrar que o objetivo dessa caminhada em que você foi inserida ou inserido é o seu desenvolvimento espiritual. Então, se você vivenciar essa caminhada somente focado em alcançar a matéria, você não se atenta às oportunidades de amadurecimento espiritual. O que acontece? Você não sai do lugar, né? Você não aprende, então você precisa repetir, repetir e repetir, até que você aprenda. Quando você possui uma vigilância maior sobre os seus atos, quando você reflete no final do dia ou durante as situações, como você está lidando com aquilo, se há uma maneira melhor de lidar, mais harmoniosa consigo mesmo, com o próximo, com o sistema, com o ambiente. Se você se dá essa oportunidade de refletir sobre a sua conduta, você vai estar atento ao aprendizado. E esses aprendizados vão te motivar a se levantar no dia seguinte fazendo diferente. E aí você vai tentar fazer melhor. Isso faz com que em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, você já não reconheça em si aquela personalidade anterior.
porque você aproveitou este aliado que é o trabalho no alcance do propósito da sua encarnação. Lembra que eu disse no início deste episódio? Quando nós vamos fazer o planejamento encarnatório, todo o próximo passo está direcionando a arquitetura da vida. Lembra? Família, relação social, política, financeira, orgânica, tudo, até a nossa aparência física. E o trabalho, os desejos, tudo está interligado. Então, de novo, seus desejos estão te levando para o caminho que você vai percorrer para o desenvolvimento do seu próximo passo. Pois então, ao entrar nesse caminho, ao pisar neste caminho, esteja atenta. Esteja atento a perceber o que os desafios dessa caminhada te convidam a fazer diferente. Se passou um ano no seu trabalho e você continua a mesma pessoa, não estamos aproveitando a caminhada. E é tão interessante esse progresso que muitos de nós, durante a caminhada, perde o desejo que se tinha anteriormente. E aquela caminhada perde o sentido. Aí, essa pessoa decide mudar, passa a desejar outras coisas. E dentro das viabilidades, escolhe então o caminho que vai percorrer. A gente muda, porque nós estamos aqui para nos transformar. É natural que nossos desejos mudem. Um cuidado que a gente tem que ter é de não confundir esse amadurecimento que nos faz mirar em outros caminhos e desenvolver outros desejos com a falta de compromisso e responsabilidade. Porque por muitas vezes, quando a gente deseja outra coisa, na verdade, o desejo mesmo é de fugir do desafio. Então eu desejo algo na minha profissão, introduzo um caminho que vai me levar, e quando esse caminho do trabalho me traz desafios psíquicos, emocionais, físicos, eu começo a desejar sair dali, porque eu não quero sentir dor. Aí eu desejo uma outra coisa, aí eu, pulo, vou para um outro caminho. Introduzo aquele caminho, e daqui a pouco esse caminho me coloca no confronto com a dor. Ai, não desejo mais isso não. Olha, eu tô desejando aquilo ali. Pulo, aí eu introduzo aquele caminho. Conclusão, o tempo passa e eu não consigo continuar um caminho. Porque, na verdade, eu não estou desejando alcançar, eu não estou desejando o sucesso da caminhada. Eu estou desejando não sentir dor, fugindo do meu processo natural de transformação, porque não tem como nos transformarmos sem sentirmos desconforto, sem termos que lidar com desafios que não sabemos lidar porque não temos recursos. E é somente lidando com esses desafios, tentando resolver, tentando alcançar o sucesso, que a gente desenvolve novas habilidades. A gente aprende que o desejo que nós temos no caminho profissional é o impulsionador vital de uma relação divina que eu tenho com o Pai, em que eu quero evoluir. Esse meu desejo está me servindo como um motor motivacional, como um motor vital que me faz me levantar e querer seguir em frente. Para quê?
para o alcance do próximo passo que eu me comprometi ao vir para essa encarnação. Aí é quando eu entendo que o maior valor da vida está na caminhada. É a caminhada que você conta para os seus filhos. É a história da caminhada que você conta para os seus netos, para os seus amigos, para os seus amores. É a história da caminhada que te faz se levantar, agir, pensar, refletir, conversar, fazer e, inclusive, sentir o cansaço, que faz parte, né, de todo exercício. Por falar nisso, semana que vem a gente começa a falar sobre o papel e a importância do descanso e até onde nós temos esse limite aí de respeito ainda ao nosso desenvolvimento. Até lá.